Hoje aqui na nossa bancada jornalística vamos falar de energia fotovoltaica, energia solar. E para falar sobre esse assunto, está conosco aqui hoje na bancada Afonso Nils, que está no mercado de energias solares, através da Nils Solar, para explicar as situações aí que o consumidor pode estar tendo em relação a esse tema. Afonso, seja bem-vindo à nossa bancada e vamos falar aí o porquê que a energia solar é esse sucesso total, né? Minha saudação a todos que nos vejam, que estão nos ouvindo ou que estão nos vendo também, né? É uma satisfação estar aqui no teu programa e falar sobre energia solar para mim é uma satisfação muito grande também. Primeiro, poder contribuir, poder ajudar o nosso consumidor, o nosso cliente, a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro também é economizar. E economizar na fatura. Então, isso é muito importante e nós estamos aí para contribuir, como disse, para contribuir, para ajudar, fazer com que possa ter uma renda melhor também nesse sentido. E a energia solar veio para consolidar, inclusive com a Lei 14.300, para dar uma segurança jurídica para quem instala as usinas, desde a pequena usina até a grande usina. Então, creio que isso foi muito importante. Esse marco. Exatamente. Gente, vocês podem observar que às vezes tem alguém pensando, Afonso, em botar placa solar para atender o consumo dele. Mas nós já estamos aqui falando, e você já adiantou, dá para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa assim bem interessante que nós vamos estar discutindo. Mas, Afonso, se nós puder começar com um exemplo de uma casa. Tenho a minha fatura lá, R$300. Como é que eu devo pensar em relação a colocar ou não placas? Poxa, eu tenho lá um consumo, mas eu vou ter que pagar um financiamento, vai me sobrar dinheiro no financiamento, vou poder botar mais 2 ar-condicionados na casa. Como é que funciona? Como é que vocês explicam para aquele consumidor normal lá de uma casa, de uma residência? Eu sei que tem do agro aí também, nós vamos explicar, mas vamos começar por uma residência urbana. Como é que funciona? Como funcionam os benefícios para um cidadão aí normal? Perfeito. Então, isso é muito importante e a gente presta também essa consultoria. Eu vou dar um exemplo um pouquinho maior, eu vou até pegar minha planilha aqui, que eu fiz uma planilha justamente enxuta, ou seja, um projeto objetivo. Claro. Onde a gente pode ver quanto é que é o consumo do consumidor, quanto é que ele está pagando e quanto é que vai ter, então, de benefício nesse caso aqui. Você citou o exemplo de R$300. Eu vou passar um pouquinho a mais, por quê? Porque nós temos aqui, a maioria das casas, ela gira na faixa dos R$400, R$500. 2, 3 ar-condicionados, já exato, vai então, isso. Isso aí. Então, para ser mais exato, vamos pegar uma fatura no estado de Santa Catarina, na concessionária da Celesc, onde o cliente estaria pagando R$466. Nesse caso, o que acontece? Quanto que ele precisaria de placas e qual é que é o benefício que ele estaria tendo nesse caso aí? O que a gente sugestiona? Num caso como esse, para ser bem exato, ele precisaria de 10 placas solares, onde ele estaria produzindo 638 kW por mês. 10 placas, né, Afonso? Tem muitos telhado pequeno. Todas as casas direitinho. praticamente comportam, não tem problema nenhum nesse caso aí. Onde ele estaria pagando a fatura, ou seja, o preço do quilowatt, 73 centavos. Nesse caso ali, olha só, mesmo que ele estivesse pagando à vista ou tivesse um dinheiro na poupança, que a poupança hoje rende 6,17% a média anual. Por ano. Se ele fosse pegar aquele dinheiro na poupança e ir devolve para a poupança novamente, comprou o sistema solar, ele estaria devolvendo todo mês R$171,09. Significa o quê? Que com a fatura de energia que ele estaria pagando R$466, ele ainda teria tendo uma economia todo mês de R$295. Só para exemplificar o quanto que isso é viável. Viável. Exatamente. E ainda
com essas placas, lá as 10 placas, ainda no dia a dia dele, ele pode botar mais um, mais dois ar-condicionado, pode tomar um banho mais demorado, agora no inverno, né? E ainda, numericamente, não mudaria nada do que tu está apresentando, né, Afonso? Exatamente. Então, ele já tem essa folga ali para poder fazer isso daí. Agora, um exemplo mais fantástico ainda. Vamos falar de um produtor rural. Produtor rural que pode financiar através da linha do Pronaf. O governo do estado ele tem subsidiado 3%. Nesse último plano safra, o valor, o juro pago era de 4%, que o governo federal estava fazendo nesse caso aí, para esses financiamentos da linha Pronaf. O novo plano safra vai entrar em vigor a partir do mês que vem e oficialmente vai ser lançado no dia 3 de julho. Se as regras continuarem as mesmas, imagino que possa continuar a mesma situação, sim, sim. E o governo do estado subsidiando os 3%, que esse continua sendo subsidiado, o produtor rural só pagaria 1% de juros, podendo financiar em 10 anos. 10 anos? Exatamente. Então, o que acontece? Nesse mesmo exemplo, numa fatura de R$ 466, com 1% de juros ao mês, o produtor estaria pagando R$ 131 de financiamento, ou seja, por ano pagaria R$ 1.582. Sobraria todo mês R$ 334 que ele estaria economizando nesse caso aí, né? Então é realmente muito viável, é muito importante. Muitas vezes as pessoas até não entendem que, poxa, é verdade isso? É verdade, os números são esses. Parece mentira. Parece mentira, é. Mas então é um negócio muito excelente e uma oportunidade que quem não tem, aproveitar essa situação. E nós estamos dispostos a justamente mostrar esses números, fazer com que as pessoas entendam realmente a economia que ela pode ter e ganhar. Como eu disse antes, ganhar dinheiro é também saber economizar. Então isso aqui é algo extremamente interessante. Olha só, é mais interessante ainda financiar pelo Pronaf do que tirar o dinheiro da poupança. Da poupança, nem tira lá. Exatamente. Então, a margem, ou seja, a lucratividade, vamos supor, num período de 10 anos cada ano, se ele fosse estar tirando o dinheiro da poupança, ele estaria tendo um resultado no ano de 3.542. Já financiando pelo Pronaf, o resultado dele é maior, porque o juro é menor, ou seja, seria R$ 4.012 estaria sobrando por ano, pagando o sistema e ainda tendo sobra. É fantástico, é muita vantagem, né, Afonso? Em virtude assim que tu começa, além de não pagar a energia, tu começa a sobrar dinheiro, é ganhar dinheiro, né? Se tu não tem que desembolsar 300 pila numa diferença, ele sobra na conta, é dinheiro para botar em outra situação. Exatamente. E ainda o conforto do usuário aumenta e aumenta bastante. E ainda para quem está preocupado, né, Afonso, com a natureza, toda aquela questão, é uma questão de geração de energia limpa, exatamente, né? Isso é fantástico, o sol mandando energia gratuita aí, né? É muita coisa legal, às vezes, como nós comentamos antes aqui, às vezes é até difícil achar que é verdade, né? Exatamente. Eu vou até exemplificar um pouquinho maior agora, porque isso daqui é muito importante. No meu caso, por exemplo, eu estou pagando 3 consórcios para construir minhas usinas. Claro. Por quê? Porque isso daí também é uma aposentadoria para o futuro. Então agora, é muito interessante. Agora vamos falar de usinas que são feitas com o intuito de efetivamente vender para concessionária. Exatamente, através de uma cooperativa, vamos dizer assim, que isso tu pode já repassar. É montar uma empresa, efetivamente agora não é aquela sobra de dinheiro, agora é pensar em rentabilizar de forma direta. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, numa situação onde o cliente vai investir em torno de 240 mil num sistema de uma usina fotovoltaica. Quanto é que isso estaria gerando? Estaria gerando, porque hoje a média que está sendo paga é de 45 centavos pelo quilowatts. Então, esta usina estaria gerando em torno de 13.796 quilowatts, média do mês no ano, que daria dando uma lucratividade de R$ 6.208. Esse financiamento, para quem é produtor rural, ele consegue fazer com juros de 4% ao ano. Então, tem um limite que ele pode utilizar para essa finalidade. Nesse caso, estaria pagando uma parcela, se fosse mensal, de R$ 2.471 por mês. Ou, se ele quiser utilizar a carência, que muitos ainda
peguem e aproveitem e utilizem a carência e colocam o dinheiro na poupança. Por quê? Porque a poupança rende mais do que estaria pagando nesse financiamento do juro aí. Estaria pagando uma prestação mensal ou anual, vamos falar de anual, de em torno de R$30.000. E ainda estaria tendo uma sobra, ou seja, pagaria o financiamento e ainda estaria tendo uma sobra dos valores que ele teria investido de R$44.000. Então não tem rendimento que faz com que seja melhor do que isso daí. Então isso é até um pouquinho mais difícil das pessoas às vezes compreender, porque digo, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Os números são esses e a tarifa que está sendo paga e o valor que está sendo comercializado é isso aí. E as cooperativas de energia solar, elas funcionam como uma ponte, ou seja, compram da tua usina e distribuem, no caso, para o consumidor final, que possa comprar também com valor mais em conta do que está pagando. Geralmente, esse valor gira até 20% mais barato também para quem quiser aproveitar uma energia renovável e com custo menor. Uma questão, assim, uma dúvida, uma curiosidade. A questão, assim, que esse exemplo citado aqui, qual o espaço que ocuparia essa quantidade de placas aí sugerida nesse projeto aí, 240 mil? Então, nesse projeto, a quantidade em metros quadrados utilizados para instalação seria de 570 metros quadrados. Muitas vezes até um próprio telhado já vai estar... Um aviário. Exatamente. Se tiver o ângulo certo, tiver a direção certa, já estaria suportando e estaria sendo muito viável. Caso contrário, coloca no solo, daí tem um espaço um pouquinho maior, mas também não foge muito, o espaço é pequeno, justamente para poder fazer e abrigar uma usina solar. Por que uma usina solar até 75 kW-peak? É importante também o nosso consumidor, o nosso cliente que esteja interessado em investir nesse caso aí, por que até 75 kW-peak? Porque se for um projeto maior, paga-se demanda contratada. Então é interessante que esses projetos de mini geração seja abaixo dessa quantidade de quilowatts. A taxação do imposto já é diferente. Exatamente. Paga-se a demanda contratada, então se torna menos viável, né? Então é interessante para quem tem a sua matrícula, a sua escritura de terra, para cada matrícula, para cada CPF ou cada CNPJ, pode-se colocar uma usina até esse valor. Então, muitas pessoas que fazem investimentos, eles fazem diversas usinas em diversos lugares onde podem fazer com que possa utilizar até essa quantidade. Ou você faz uma bem grandona, já sabendo que tu vai ter pagando a taxação no caso da demanda contratada, que compensa. Agora, se não, pequenos projetos é interessante até 75 kW-peak e que vai dar um rendimento nada mal acima de 6 mil por ano. É bem-vindo, né? Por mês, quer dizer, por ano. É bem-vindo. Então. Mas assim, eu até estava pensando a respeito, para quem quer diversificar um pouco a sua propriedade, tem frango, tem porco, enfim, às vezes, vou fazer um açude, vou plantar uma reserva de mata, né, para potencializar. Está aí uma excelente opção, né, que pode aproveitar espaços aéreos, né, telhados, né, nem precisa ocupar, né. Enfim, a consciência também tranquila, porque está gerando energia, né, de forma limpa, e pode ainda, né, jogar os valores, né, os fundos, né, para esse investimento estão lá no banco disponível, e que a matemática favorece ele pagar com que a própria ideia produz. É difícil achar um negócio que te prospecta dessa forma, né, Afonso? Muito complicado, muito difícil mesmo. Então, assim, ontem eu estava até visitando um cliente e foi interessante porque a esposa dele estava ouvindo a conversa e ela chamou o marido, mas o que você está esperando? Eu acho que ela entendeu aí, né? A situação, é isso aí mesmo, né? Não tem como. Agora, para quem não tem essa possibilidade de via Pronaf, também tem outras formas de financiamento. Claro que os juros são maiores, então o prazo do retorno é um pouco maior também. É interessante colocar que na energia solar, nos peguei nos projetos, nos grandes projetos também, conforme o consumo que o cliente tenha, antes, o retorno do investimento se pagava em 4, 5 anos. Isso. Como os sistemas solares
baixaram muito o preço, baixou bastante o preço, até interessante, a gente fica até surpreso com tudo isso daí, mas também baixou a matéria-prima, ou seja, o silício para a produção das placas solares. Então, hoje tem projetos que você paga em até 2 anos. Pois então, é, Afonso, extremamente interessante, assim, extremamente viável. Já que tu entrou nesse assunto, tem 2 caminhos contrários aí. O produto, a usina, a minusina, ela baixou, mas a energia elétrica ela vem aumentando ano a ano. Então, descendo, baixando custos e a energia elétrica, o governo subindo. Então, cada dia que passa é mais vantagem. Exatamente. Então, a inflação energética dificilmente fica abaixo de 10%. Então, eu nunca vi até hoje baixar o valor da energia elétrica. Dificilmente vai baixar. Só sobe, exatamente. Então, e a demanda de energia no Brasil ela é grande e a tendência é sempre aumentar mais. Então, os sistemas solares hoje veio de uma forma muito eficiente e muito boa para suprir essa situação. Hoje o Brasil está em 5º lugar no mundo nas instalações de energia renováveis, energia fotovoltaica, então é realmente algo impressionante. É impressionante, porque nós não tivemos essa ideia antes, né? Um país tropical, um sol, uma energia aí, né? Na maioria, todas as estações aí são bem favorecidas pelo sol, né? São alguns meses aí, digamos, de inverno, que o tempo fecha, e outros países na Europa, lá onde que metade do ano o tempo fechado, estão 20 anos na nossa frente. Então, assim, essas matérias, para o telespectador entender, a gente ajuda a elucidar, porque é uma coisa que vem de encontro à população, vem em contra da economicidade das pessoas, de empresa. Isso aqui nós estamos falando de empreendedorismo aqui, economia de energia elétrica, ganhos reais, gente, por mês. Então, assim, fiquem atentos a essa matéria, fiquem atentos a esse assunto, né? Tem aí empresas em Itapiranga, várias empresas, dentre elas também agora a New Solar, né, Afonso? Mais uma empresa especializada aí se dispondo a mostrar esses gráficos muito bem feitos, assim que a gente, ao vê-los, já começa a entender com clareza, né, Afonso? Que é uma vantagem, como aquela cliente ele falou, que você fez. Está esperando. Exatamente. Então é interessante isso daí, e o CRECESMA é um órgão de governo que estuda a questão da irradiação solar pelo Brasil afora, né? Então, na nossa região, a intensidade do sol é 4,6. Já no Nordeste, por exemplo, na região Norte, chega a quase 6. Meu Deus. Então, a produção deles é muito maior. Agora, se nós comparar esses números com a Europa, com a Alemanha, por exemplo, que é 2,5, significa o seguinte, que para eles poderem ter a mesma produção de energia que nós temos aqui, eles precisam dobrar a quantidade de placas. Então, olha só que nós temos um privilégio muito grande. E é interessante que nesse mês de junho, é como se fosse fosse uma escadinha, um degrau, o ano todo é como se fosse um U para nós, né? No mês de maio, junho, julho, são os meses onde que nós temos a menor intensidade do sol, também é menor produção de energia. Mas ela é tão compensatória que chega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, ou essa época, outubro já, a partir de agosto começa a subir bastante ali, a produção chega num pico que dá 2 vezes mais quase do que no inverno. Então é bem interessante essa situação aí como um todo, e é importante falar o seguinte também, que todo o excedente de energia, aquilo que é produzido pelas placas solares e você não consumiu na sua propriedade, ela fica durante 5 anos, vamos dizer, como se fosse armazenado na área de distribuição, na concessionária. Se você não utilizou em 5 anos, é importante até o consumidor atentar isso daí, que quando chegar próximo dos 5 anos, se ele não utilizou, que ele possa vender isso antes. Fazer um faturamento antes, possa até vender se ele tem na sua propriedade, que é dele. Muitos aconteceram quando tiveram aviário, chiqueirão,
pararam com a atividade e teve uma sobra muito grande de energia. Se deixar passar os 5 anos, vai perder. Então, fica a concessionária. Fica com a concessionária, exatamente. Então, se atenta antes disso, nós estamos aí também para dar esse suporte, também para ajudar essas pessoas a poderem vender, ganhar dinheiro, né? Empreender, abrir uma empresa. Exatamente. Estamos falando de abrir empresa. Usina já é abrir empresa. Mas que legal, eu, em nome da SA, aqui na nossa bancada, a gente agradece a vinda aí da New Solar aqui, ajudar a explicar, elucidar esses casos aí que a gente acha bem pertinente nesse momento. E um alerta, né, pessoal, que se acendeu aqui. Como é que é a data? É em 3 de julho, né? Abre o Pronaf. Então, você do agronegócio que está aí, fique atento, consulte as empresas, chame aí o Afonso, estou aí disposto, porque logo ali teremos uma linha de crédito que também ela não ela finda, né? Então, os primeiros, os mais rápidos, sempre, né? Como dizia, tu tinha me dito, o boi lerdo... Tomar água suja, né? Então, vamos lá, gente. Em época de ganhar dinheiro, né, em tempos aí não tem dinheiro aí caindo do céu, tem que ficar atento aos bons negócios. E me parece aqui, com a certeza das explicações do Afonso, que estamos diante aí de excelentes negócios. Exatamente. E eu costumo fazer o seguinte, todos os sistemas solares que nós temos instalado, eu acompanho todos eles. E também faço os gráficos, as planilhas, para nós poder comparar a produção que o cliente teve, se porventura às vezes tiver algum problema, mas também para jogar isso nas próximas, ou seja, nos números que eu tenho mostrado aqui. Então, é importante ter esse acompanhamento para saber quanto é que foi a produção média do ano por placa ou por sistema. Então, essas comparativas a gente faz justamente para poder fazer essas planilhas que eu tenho mostrado, para mostrar os números, o quanto o sistema é viável. Então, nós estamos aí para contribuir, para ajudar e se colocar à disposição do nosso consumidor, para quem está interessado, fazer essa consultoria e fazer com que, como disse antes, ganhar dinheiro também é saber economizar. O Plano Safra está se abrindo, dia 3 de julho oficialmente vai ser lançado, então quem aproveitar o mais rápido possível vai ter essa oportunidade de financiar com recursos mais baratos. Chegar mais para o final, acaba o recurso, aí vai ter que esperar para o próximo Plano Safra. Ano. É exatamente isso aí. Então temos à disposição e fico muito agradecido em poder participar da sua bancada aqui no SA TV e desejar muito sucesso a vocês. Obrigado, Afonso, obrigado a New Solar por ter vindo aqui nesse dia na nossa bancada, dar essas informações. E você, telespectador, fique atento a essas informações que podem ser muito úteis aí na sua tomada de decisão.